a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Boa noite. Estamos hoje neste culto porque aceitamos um convite muito especial, porque aceitamos o convite de Deus, pois é Ele que nos convida e também nos acolhe nesta noite. E a palavra que nos acolhe nós encontramos em Deuteronômios, capítulo 5, versículos 32 a 33, que diz: Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Com estas palavras de Deuteronômios, percebemos e bem já sabemos que Jesus, Ele é o caminho para Deus, onde o caminho de Deus é um caminho de bem, da justiça, do amor, da fidelidade, do perdão, onde quem segue o caminho de Deus encontra a vida, encontra a sabedoria. E assim bem sabemos que existe também outro caminho, o caminho que leva à destruição. Caminho esse que por vezes até parece ser mais fácil, mas que no fim leva ao sofrimento e à morte, pois o caminho da destruição tem muitos perigos escondidos, onde o caminho de Deus pode parecer por vezes até mais difícil, mas é mais seguro e traz muitas bênçãos. E é a partir desta certeza que aqui nós estamos, pois somos filhos amados por Deus. E aqui nós buscamos conhecer a sua lei, a sua vontade e o seu caminho, para seguir a Ele de todo o coração. Esse é o nosso desejo também nesta noite. Por isso sejam todos bem-vindos, onde o nosso desejo é que todos se sintam bem aqui nesta comunidade. Quero acolher os membros desta comunidade, também acolher em especial os visitantes, aqueles que estão aqui nos visitando no dia de hoje. Acolher também a família da Isabela, que hoje então será batizada. E também queremos hoje, de forma especial, acolher as duas estudantes de teologia, a Mari e a Joana. Eu peço que elas venham aqui na frente para que elas possam se apresentar para vocês, até porque nós vamos estar entrando no período de férias agora, e quem vai estar então no nosso lugar, estará assumindo os cultos, será a Joana e a Mari.
Boa noite. Então, meu nome é Joana. Já estivemos aqui há alguns meses atrás, antes de irmos ao estágio, onde eu realizei em São Paulo. Então, estamos aqui novamente, muito felizes e empolgadas para estar com vocês nesse tempo. E a gente espera contar com a parceria de vocês, com os abraços, também as palavras de carinho. E é isso, eu sou a Joana, então o que vocês precisarem, podem contar comigo. Boa noite. Eu sou a Mariana, sou natural da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E nós fizemos então agora o nosso período de estágio, que durou 5 meses. E eu fiz o meu estágio na cidade de Gramado, também no Rio Grande do Sul. E nós estamos muito felizes de também poder ter esse tempo com vocês, também celebrar o amor de Deus juntos em comunidade. Muito obrigada. Legal, então que Deus possa acompanhar vocês também neste período qual vocês estarão aqui nesta comunidade. E eu também peço, assim como hoje, né, venham participar também dos cultos, venham estar também junto com elas, prestigiando e celebrando também ao nosso Deus. Obrigada, Mari, obrigada, Joana. Bem, nós estamos no segundo sábado, seguindo a série de pregações 360 dias. O que nos está reservado os próximos dias, os próximos meses, esses 365 dias que estão diante dos nossos olhos. Hoje nós queremos refletir sobre o tema caminhos e possibilidades. E se você trouxe a sua Bíblia, também o texto será projetado, o texto que será a base da reflexão nesse sábado. Nós encontramos em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Já que é um texto tão curto, convido a comunidade, todos nós, a lermos juntos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Muito bem. Todos nós, em inúmeros momentos, até o dia de hoje, nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo, sobre salvação, talvez muito mais quando criança, sobre céu e inferno, não é assim? Nós ouvimos falar inúmeras vezes sobre os dois caminhos, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição, que leva ao inferno. Nós temos, todos nós, certamente o desejo de, no fim, encontrar e nos encontrarmos com Deus no céu, na sua glória. Pelo menos esse é o desejo. Todos nós queremos, quando partirmos dessa vida, encontrarmos o nosso Pai Celestial. Entretanto, quando nós olhamos para a nossa vida, e sejamos muito francos conosco, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes, o nosso comportamento, o nosso jeito, os nossos estilos de vida, não condizem com o caminho que leva a Deus. O pecado que reina em nós, insiste em nos desviar deste caminho. Portanto, nós, assim como quando nós saímos, fazemos uma viagem, nós criamos um roteiro, ou colocamos lá no GPS ponto de partida e ponto de chegada. Assim também deve ser na nossa vida de fé. Nós devemos ter um ponto de partida hoje e olhando para adiante. Mas assim como no GPS, na vida de fé, se nós queremos ir para Pelotas, Rio Grande do Sul, nós não podemos ir sentido São Paulo, porque um caminho não vai levar a outro. E o texto que nós lemos há pouco fala de 2 caminhos e 2 portas. Há muitas pessoas que almejam ir ao céu, tem esse alvo, tem esse objetivo, mas quando olham lá com muita maturidade para o seu coração, percebem que há muito ódio, há muita perversidade, a ganância, a mentira,
todos esses e tantos outros pecados, por vezes repousam em nosso coração. E esses pecados nos fazem desviar do caminho. No tempo de Jesus, haviam muitas pessoas que glorificavam a Deus. Batiam no peito e diziam: eu sou de Deus. Mas apenas a boca para fora. Há um teólogo que diz: não adianta de nada a nossa boca estar próximo de Deus se o nosso coração está próximo do mundo. E Jesus já advertia. Jesus, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Estimados, eu bem que gostaria, nesse segundo sábado, trazer uma pregação um pouco mais leviana, mas a palavra de Deus, ela é reta, ela aponta um caminho, e a palavra de Deus, ela nos descortina e nos chama a sermos cristãos de verdade, a não sermos cristãos da boca para fora e muito menos cristãos de fachada. E para nós refletirmos sobre como lidar, como ser um cristão, eu quero trazer aqui 2 pontos a partir do texto. Primeira linha, quando nós olhamos lá, qual é a primeira palavra que nós lemos? Entre. Para mim, sem sombra de dúvida, Jesus, ele diz num tom de orientação, num tom de conselho: olha, entre. Há uma porta que nós precisamos abrir. Há muitas pessoas que acham que, e quando leem alguns textos, imaginam que o caminho que leva à porta, mas não, é a porta que se abre para um caminho. Nós fomos muitas vezes doutrinados e ensinados que é o caminho que nos leva, mas antes do caminho, há uma porta que nós precisamos decidir. Qual porta nós queremos entrar? A porta da salvação ou a porta da perdição? Portanto, nós temos aqui uma escolha para fazer. Em algum momento da vida, nós temos que sentar com maturidade e dizer: eu vou abrir a porta que me leva ao céu. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção: essa escolha nós precisamos fazer o quanto antes. Talvez você pense assim: bom, eu entro pela porta estreita, mas eu quero caminhar pelo caminho largo. O caminho largo é o caminho da perdição, o caminho estreito é o caminho da salvação. Meu querido, se você pensa isso, você já entrou pelo caminho, pela porta larga. Nós podemos observar que o texto, ele é muito claro. E aqui eu quero chamar a atenção para mais um ponto. Jesus, ele é muito claro em dizer: olha, existem 2 portas, não existe uma terceira, não existe uma terceira via, não existe, no questão de fé, ficar em cima do muro, ou você está de um lado, ou você está de outro lado. Portanto, a pergunta que nos conduzirá nessa pregação, nesta noite, ela é muito séria. A pergunta que eu quero que você faça, fale para ninguém, leve ela para casa. Qual caminho você tem seguido? Qual estrada você tem percorrido? Porta larga, porta estreita? Qual caminho você tem escolhido? O segundo ponto que eu quero chamar a atenção nessa pregação é que as portas, elas apresentam umas características específicas. A primeira porta estreita, é a porta de renúncia. O cristão, ele deve renunciar e deve estar muito atento àquilo que o mundo por vezes nos diz que é certo. Porta estreita é uma porta que nos faz olhar para aquilo que Deus quer de nós. Porta estreita, ela nos faz olhar para dentro de nós e para, de fato, perseguir ou continuar entrarmos por essa porta, perseguirmos por este caminho. É necessário deixar Deus nos lapidando, nos transformando, tirando os excessos,
tirando os pecados que por vezes nós vamos colecionando em nossa vida. São muitos os pecados que nós temos. Portanto, é necessário nós tirarmos essas cargas, e por vezes nós somos igual a esse homem da imagem. Há ali perversidade, há ali mentira, desobediência, falsidade, ódio. Esses e tantos outros pecados não condizem com o caminho que leva à salvação. E não há como trilhar um caminho estreito com um fardo, com todo essa carga. Portanto, é necessário nós olharmos para dentro do nosso coração e olharmos o que tem prevalecido. Qual é a mira? Qual é o caminho que nós queremos seguir? A palavra de Deus, ela nos chama exclusivamente não a olharmos a vida do nosso próximo, mas antes de tudo, a olharmos a nossa vida. A segunda porta é bonita, é grande, ela não exige renúncia, não exige obediência. Nessa porta, quem entra tem aquele pensamento: aqui o que importa sou eu, o meu próximo não importa. Essa é uma porta em que os mandamentos são deixados de lado, a palavra de Deus é deixada de lado, aquilo que era certo, aquilo que a gente tinha como fundamento na nossa vida é relativizado. Essa porta, quem entra por ela comete adultério, tem uma vida promíscua, vive na soberba, na ganância, no orgulho, na inveja e tantos outros pecados. Fazem parte desses que por ali peregrinam. Algum tempo atrás, eu recebi uma imagem muito curiosa, e é exatamente nesse caminho. Essa imagem, ela está disponível aí na internet. Ela diz: nada é errado se te faz feliz. Esse é o caminho que o mundo muitas vezes nos apresenta. Se tu está feliz, está certo. Esse não é o caminho que conduz à vida eterna. E o que diz ali embaixo? Assinado Satanás. O maligno lança os dardos, o maligno nos aponta caminhos tão bonitos a seguir, mas que nos levam lá no final, nos levam à destruição. Uns anos atrás, na verdade foi ano passado, no Rio de Janeiro aconteceu uma forte chuva torrencial que atingiu a cidade, e aconteceu um fato muito triste. Havia um jovem que estava dentro do carro dele, e o carro era nítido que aquele carro ia ser inundado, ia ser arrastado pela água. Todo mundo ali estava gritando: sai do carro, sai, deixa o carro. E ele ficou ali, porque o amor dele por aquele carro, pelo aquele bem, era muito maior. E o inevitável aconteceu. O carro foi arrastado, o rapaz morreu. Jesus Cristo muitas vezes está gritando: larga esses pecados, larga essa vida. E nós continuamos ali firmes, porque o caminho da perdição, ele é largo, é um caminho suave, é um caminho que não exige obediência, é um caminho tranquilo. Lá na frente, o caminho é a destruição. A boa notícia que o Evangelho nos traz, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Você está peregrinando pelo caminho estreito, se você entrou pela porta estreita, talvez hoje é uma grande oportunidade de dizer: eu vou entrar pela porta estreita, para perseguir no caminho estreito que me leva a Deus. A salvação, ela não é exclusividade de alguém, não é exclusividade de um povo, de uma denominação, de fulano ou ciclano. Jesus Cristo, ele é claro. No momento em que nós decidirmos entrarmos pela porta por Jesus Cristo, nós seremos salvos.
Para quem pensa que essa porta permanecerá eternamente aberta a nós, tome cuidado. Nós não sabemos o que nos reserva amanhã. Amanhã a Deus pertence. Talvez você pense, bom, eu sou jovem, estou de boa, quando a vida me cobrar, aí eu tomo o caminho certo. Tome cuidado, porque há muitos e muito tempo atrás, um homem pisou por essa terra, pregou que haveria um dilúvio, e um momento Deus fechou a porta, fechou pelo lado de fora. Não sabemos o dia da manhã. Lembre-se também que a consequência aonde nós queremos chegar, a consequência do caminho que nós estamos traçando, caminhando, peregrinando hoje. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Jesus diz que Ele é o único caminho. Enquanto que o mundo nos apresenta inúmeros caminhos, caminhos belos, bonitos, Jesus diz: olha, só tem um caminho. E esse caminho, ele exige muito de nós. Ele exige renúncia, exige obediência, exige que nós nos voltemos não apenas de boca, mas de coração a Deus. A porta pode fechar. Fechar daqui a 100 anos, 1000 anos ou amanhã. Portanto, nós não temos o direito de deixar as coisas de Deus para o amanhã. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser buscado, enquanto há tempo. Versículo 7, e deixai os perversos nos seus caminhos. Voltem-se ao Senhor, porque Ele é rico e perdoador. Estimados, se você pudesse guardar uma palavra, uma frase de toda essa pregação, volta teu caminho, teu coração, a tua vida a Jesus Cristo. Ele é o caminho e Ele é a vida, não há outro. E por mais que, por vezes, nós caminhemos por caminhos que não condizem com a palavra, nós temos a cada novo dia a oportunidade de nos voltar a Ele. Onde será a nossa morada eterna? Essa é a última pergunta que eu faço. Onde será a tua morada eterna? Lembre-se que a resposta para essa pergunta é consequência do hoje. Eu termino com uma frase de Billy Graham, quando ele pregou sobre a vida eterna. Ele falou exatamente assim: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Vou ter apenas mudado de endereço. Eu uso respeitosamente as palavras de Billy Graham e convido você também a usar. Um dia vocês vão ouvir que o pastor Léo morreu. Não acreditem nisso. Naquele dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Vou ter apenas mudado de endereço. Que esse seja o nosso objetivo. Que esse seja o nosso foco. Que nós possamos ter iniciativa, ousadia de abrir a porta que conduz ao céu. E percorrer por esse caminho. Um caminho que talvez exija lapidação nossa. Que exija deixar de lado aqueles pecados, aquelas vontades humanas que não vêm de Deus. Que Deus possa nos acompanhar nessa caminhada, hoje e sempre. Amém. Assim como comunidade, nós queremos nos colocar em pé também para orar por aqueles que necessitam da nossa oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos como comunidade cristã. Te agradecemos por todo o teu amor, cuidado para conosco e por tantas bênçãos que nos concedes em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por este amor revelado em Jesus Cristo,
que nos indica o caminho, a direção certa a andarmos. Obrigada, Senhor, por nos acolheres em teus braços e nos abraçares assim como nós somos, Senhor. Assim como comunidade, também estamos hoje a orar e interceder em favor das pessoas que necessitam de cuidado, do teu cuidado, Senhor. Há muitas pessoas, Senhor, à espera de um abraço, pois se encontram enlutadas, doentes, solitárias, sem esperança. Tem compaixão delas, Senhor. Oramos por todas as igrejas cristãs para que o teu evangelho seja pregado corretamente, proclamando paz, reconciliação e cuidado para com toda a tua criação. Oramos, Senhor, também pelo nosso país, que se encontra em um verdadeiro caos. Cuida de nós, Senhor, é o que clamamos. E assim, Senhor, colocamos-nos a teu dispor, para que com o auxílio do teu Santo Espírito, possamos proclamar uma nova forma de viver, baseada no amor, também no cuidado mútuo. Abençoa, Senhor, todas as atividades de nossa comunidade, paróquia. Conduze-nos em tudo que fizermos. Isso te pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também, Senhor, esteja com a pequena Isabela, seus pais, seus familiares, também padrinhos. Conduze eles também para que possam ensinar a Isabela a caminhar no caminho reto, no caminho seguro, no teu caminho, Senhor. E tudo mais queremos também assim incluir na oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos assim na paz do Senhor. Que o caminho seja brando aos teus pés e o vento sopre leve em teus ombros. Que o sol brilhe cálido sobre a tua face e as chuvas caiam serenas em teus campos. Até que de novo te veja, Deus te guarde na palma da sua mão. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, servindo a Ele com alegria e gratidão. Desejo a todos um abençoado domingo e abençoada semana sob a bênção de Deus.